E hoje a cirurgia de catarata também ela é uma oportunidade, digamos assim, de corrigir também os graus dos olhos ali, da visão, né? Com as chamadas lentes intraoculares. Queria que explicasse como é que funciona esse processo, a escolha dessas lentes para cada indivíduo. E outra coisa que é uma dúvida comum a todos: será que depois, se eu passar por essa cirurgia de catarata e colocar essas lentes intraoculares, eu vou deixar de usar óculos? Queria que você respondesse isso também. Ótima pergunta, Geraldo. Olha, as lentes intraoculares, elas melhoraram muito em termos de desenho, de resultado, de o que elas podem proporcionar de melhora da visão. Então, existem lentes chamadas monofocais, um foco só, e multifocais, mais de um foco, né? Então, as lentes multifocais vão dar visão para longe, para intermediário e para perto. Então, assim, é muito raro um paciente que implanta uma lente multifocal e não fica independente dos óculos. Geralmente o paciente não usa óculos mais. Pode às vezes usar para enfiar uma linha numa agulha, uma letra muito pequena à noite, mas na maioria dos casos não usa. O contrário das lentes monofocais, que são lentes que corrigem um foco só. Então, por exemplo, se corrige só de longe, ele vai ter visão de perto. E existem lentes bem básicas, que não corrigem nada, corrige a catarata. Ou seja, aquela opacidade, aquilo que estava opaco melhora, mas vai ter grau para longe e para perto. Agora, assim como na cirurgia refrativa, a seleção do tipo de lente vai depender de cada caso, dos hábitos de vida de cada paciente, dos exames pré-operatórios de cada paciente, mas cada vez mais a gente indica as lentes multifocais porque elas proporcionam melhor visão em termos de independência de óculos. E no caso da cirurgia de catarata ou de cristalino, como citado, como é que é o processo ali de pós-operatório? Para a pessoa saber a questão do repouso, quando ela poder retornar a atividades cotidianas dela? Olha, como a cirurgia hoje, a incisão é muito pequena, a anestesia tópica, a recuperação é muito rápida, né? Dentro de 2-3 dias o paciente já está apto a atividades assim, intelectuais, computador, celular, dirigir, isso não tem nenhuma restrição dentro de muito pouco tempo. As atividades que vão exigir um esforço físico maior, como uma academia, uma corrida, a gente pede um período maior, em torno de 30 dias, mas hoje em dia a gente procura não dar um intervalo muito tempo de cirurgia entre os dois olhos, porque o paciente passa a ficar incomodado com a diferença, porque melhora muito um olho, o outro olho ainda não está tratado. Então, geralmente, hoje a gente faz com 5 a 7 dias, já faz o segundo olho, até mesmo porque hoje em dia a vida das pessoas é muito dinâmica, ninguém pode ficar parado muito tempo. Então, assim, com poucos dias o paciente já volta à sua vida quase normal. E muda a vida da pessoa, né? Eu conheço muitas pessoas, principalmente mais idosas, que passaram pelo procedimento e falaram: por que eu não fiz antes, né? Faz um olho, depois faz o outro, o processo é esse, né? Não faz os dois de uma vez não, né? Ou já faz? Existe uma tendência, Geraldo, de se fazer os dois olhos simultaneamente. Então, assim, no Canadá, isso já é quase que o padrão. Algumas clínicas da Europa também. Nos Estados Unidos ainda não. Por que eu, particularmente, prefiro dar um pequeno intervalo, não longo, e não fazer junto? É uma cirurgia super segura, mas é uma cirurgia, né? Existem algumas alterações que são inerentes ao organismo que não dependem do cirurgião, são raríssimas, mas eu prefiro fazer com poucos dias, que aí eu faço um olho, o paciente está bem, está tranquilo e vai para o segundo olho. Isso é uma decisão uma condição muito pessoal, mas assim, eu sempre trabalho em tudo que eu vou fazer, segurança em primeiro lugar. Eu acredito que ser assim é mais seguro, a gente fica mais tranquilo. O paciente também, quando a gente explica, né, que a gente vamos fazer um olho, ele fica muito bem do primeiro olho para depois fazer o segundo. Eu acredito que seja mais seguro e por isso que a gente faz dessa forma. E uma vantagem, né, lá no Centro de Excelência de Oftalmologia, por ser assim, já bati tanto nos tais mutirões de catarata, porque às vezes dava um problema, a pessoa voltava no hospital. Aconteceu isso aqui em Pará de Minas e em outras cidades que fizeram os tais mutirões. Deu um problema aqui, eu vim falar com o doutor tal que fez. Não sei nem quem é o doutor tal, ele só veio aqui no dia, fez e foi embora. Deixava o problema. E lá no Centro de Excelência de Oftalmologia, na Cell Clínica, é diferente, né? Porque você vai lá, você tem o pré, tem a consulta, tem todo o processo. Depois que você vai para a cirurgia, toda a estrutura, toda a tranquilidade, equipe capacitada, equipamento de ponta. E o pós-operatório também, né? Sim. A pessoa tem um acompanhamento. Dando problema ou não, o médico está ali para
para recebê-la. Com certeza, porque é uma responsabilidade nossa, né? Não foi alguém que fez, não, foi um cirurgião que fez aquela cirurgia, e a responsabilidade é do cirurgião. Então, assim, o paciente precisa ter essa referência, né? Isso acaba criando uma segurança para o paciente, né? Então, acho que isso é fundamental, assim. Eu, particularmente, acho que mutirão não deve existir, não faz sentido hoje, né? Talvez há 10, 15 anos atrás, quando não existia aí tantos médicos, tanta tecnologia, era outra história, uma fila enorme de pacientes. Hoje em dia, não. Hoje não vejo por que fazer... Não existe por que ter mutirão, na minha opinião.